todos, sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o Aqui Entre Nós é sobre racismo. Hoje vamos falar sobre o caso Marega, aliás eu vou-vos expor a minha posição sobre esse caso. Um caso que para mim não deveria ter nome de pessoa, deveria ser pura e simplesmente caso de racismo. No entanto, eu decidi esperar que o tema acalmasse um pouco para vir expor então a minha opinião, porque acho que é um assunto que é sensível e por isso tem espaço aqui no Aqui Entre Nós. O caso Marega, para quem não está integrado ou para quem não sabe o que se passou, basicamente foi um jogador do Futebol Clube do Porto que foi alvo de ataques racistas durante um jogo contra o Vitória de Guimarães. Inteirando-vos ainda mais, o Vitória de Guimarães foi a primeira equipa do qual Marega fez parte no campeonato português e, portanto, foi também essa uma das justificações para o ataque. Para além disso, o Marega, inteirando-vos também do resto da história, foi alvo de ataques racistas desde o momento em que entrou em campo, ainda no aquecimento, e depois foi continuando até um ponto que não foi mais suportável, até mais ou menos meio, penso eu, da segunda parte. E o que acontece é que a meio da segunda parte Marega sai de jogo e a partir daí começa então um rol de opiniões sobre se terá realmente sido um ataque racista, se terá-se realmente portado bem Marega ao sair do jogo. Discutiram-se diferentes opiniões, viram-se diferentes versões da história. Eu conto-vos aquela em que eu acredito e dou-vos a opinião sobre aquela em que eu também acredito. Informando-me dos factos, como eu disse, Marega sofreu ataques racistas desde o momento em que entrou em campo no aquecimento. Justifica-se pelo facto de, supostamente, terem havido comportamentos menos positivos por parte do Marega que terão, então, irritado a claque do Vitória de Guimarães, que por isso terá reagido da forma que reagiu. Entretanto, esses mesmos ataques continuaram e Marega acaba por marcar um golo, penso eu, na segunda parte, em que festeja então junto da claque de Vitória de Guimarães como resposta aos ataques que estava a ouvir desde o início. Acontece também que a claque de Vitória de Guimarães atira diferentes cadeiras, um comportamento que mais uma vez nós achamos que é normal porque qualquer claque faz isso. Então atiram-se cadeiras e Marega festeja com uma das cadeiras que foi atirada e, novamente, junto da claque do Vitória de Guimarães. Entretanto, o jogo segue-se e chega passado uns minutos a decisão de Marega sair de jogo por não aguentar mais os ataques que estava a ser alvo. Também circulam imagens de Marega a fazer assim, o que a mim me dá a entender que ele apenas quer expor o facto de todos nós temos o mesmo sangue, e também circulam imagens da altura dos festejos de Marega junto da claque de Vitória de Guimarães, em que basicamente se justifica então os ataques racistas pelo mau comportamento que Marega teve. Posto agora os factos, dizer-vos que sim, eu sou do Futebol Clube do Porto, aliás eu nunca escondi isso em nenhuma das minhas redes sociais ou whatever. Sou do Futebol Clube do Porto, é verdade, não sou nenhuma fanática de futebol, mas gosto bastante do Futebol Clube do Porto. Aliás, é uma das coisas que me faz lembrar do meu avô, é uma das coisas que eu gosto de vivenciar com o meu pai, portanto, sem dúvida que sim. E quero esclarecer isto porque já sei que provavelmente vão existir pessoas que acharão que a minha opinião se mete pelo meu clube e de todo que não. Como eu vos disse desde o início, para mim isto não é um caso Marega, é um caso de diferentes pessoas que têm uma raça, uma etnia diferente daquela que nós consideramos ser a maioria. Muitas vezes ao longo desta semana eu ouvi nós dizermos que o nosso país não é um país racista. E eu quero acreditar que sim. Na verdade, acho que todos nós vivenciamos com pessoas de diferentes raças, de diferentes etnias. Acho que todos nós, na grande maioria, também o sabemos respeitar. No entanto, aquilo que eu achei que fazia sentido falar aqui foi pelo facto de se ter arranjado justificações para atos como estes. Eu acho que, por muito incorreto que a pessoa possa ser, e por muito que hajam pessoas desse lado que possam achar que Marega foi de alguma forma incorreto na forma como procedeu contra a claque do Vitória de Guimarães, eu acho que nós atacarmos uma pessoa pela raça ou pela etnia porque consideramos-la diferente, eu acho que aí sim estamos a entrar num campo um bocadinho perigoso. No futebol há muito que isto existe. Diferentes jogadores foram atacados diversas vezes pela sua etnia ou raça. Diferentes jogadores ciganos, lembro-me por exemplo do Ricardo Quaresma, também ele veio dizer que percebia perfeitamente a posição de Marega porque também ele sofreu disso na pele. Outros jogadores de raça negra pelo mundo foram diversas vezes atacados também pelo facto de serem pretos.
E isto acontece já há imenso tempo. O que eu acho que deveria ser gratificante e que nós deveríamos estar a falar hoje é o facto de realmente um jogador ter tido a coragem de sair de campo e fazer com que este assunto fosse um assunto falado, discutido e posto em perspectiva. Porque o facto do Marega ter saído de campo torna realmente o assunto o assunto. Porque se ele não saísse, basicamente nós estaríamos hoje a ver vídeos no YouTube em que uma claque entoa sons de macaco para um jogador e basicamente não passaria disso. Teríamos umas reações a adorar aquilo porque não são portistas, outras a detestar porque são portistas, outras porque sem clubismos achariam um ataque racista, outras porque não. No entanto, o Marega sair de jogo torna este assunto um assunto em que nós começamos a ver que aquele comportamento pode realmente ser discutido e podemos realmente estar a falar sobre algo que não deve ser tolerável. E esta é a grande questão para mim. Não sei se vocês sabem, mas a entoação de macaco, e a Yolanda Tati fala disso num vídeo dela, tem repercussões históricas, passadas, pesadas para a raça negra. Nós não estamos a fazer um mero entoar de macaco só porque sim. Existe uma explicação histórica por detrás, existe um passado histórico pesadíssimo para a raça negra nesse sentido e por isso se torna ainda mais grave fazê-lo da forma que se fez. 2 ou 3 adeptos, como o próprio Marega disse, é uma coisa, na rua a mesma coisa, 2 ou 3 pessoas é uma coisa. Ter uma multidão inteira a atacar-nos por sermos de uma raça ou etnia diferente é outra questão totalmente diferente. Finalmente, o que eu acho é que Marega pôs em perspectiva, tanto no futebol como para o resto da sociedade, o tornar-se intolerável aceitar este tipo de ataques por coisas que se ouviram, sempre foi assim, ou porque é futebol. Primeiro, sempre foi assim, é uma frase que eu acho que é inadmissível nos dias de hoje. Nós lutamos contra touradas, por exemplo, alguns de nós lutam contra touradas e as touradas sempre existiram, portanto sempre foi assim e não é isso que nos trava. As crianças sofrerem de bullying na escola e antigamente dizer-se que sempre foi assim, também não é isso que nos trava. Portanto, em diferentes temas, e podia ir um bocadinho mais longe, em diferentes temas o sempre foi assim nunca nos travou. Portanto, eu acho que travar a questão do racismo porque sempre foi assim é um bocadinho triste e é baixo da nossa parte, porque basicamente mostra o quão interessados ou não, na verdade, nós estamos relativamente ao tema. E depois, porque é futebol, é outra coisa que a mim me deixa perturbadíssima, porque futebol, como vocês sabem, é uma cultura. Em Portugal é realmente uma cultura. Portugal move multidões, paixões em torno do futebol e uma das coisas que isso tem de positivo, porque também tem de negativo, mas de positivo o que tem é que realmente coisas que acontecem no futebol são faladas a um nível totalmente diferente. Nós vemos, por exemplo, as boas ações que existem no futebol por parte de diversos jogadores correm mundo, sejam porque eles são simpáticos com um rapazinho que entrou no campo porque queria muito ver o Ronaldo, por exemplo, ou porque havia alguém com algum tipo de deficiência que conseguiu falar com um jogador e nota-se essa boa vibe, esse bom comportamento dos jogadores em quererem também que o futebol seja inclusivo. Também há um lado mau em que, infelizmente, o futebol também acaba por ter alguns comportamentos corruptos, entre aspas, porque nunca nada é provado, mas acaba por realmente falarmos mais de futebol e o nosso país usar também o futebol como uma grande distração de outros temas importantíssimos, como por exemplo o Orçamento de Estado e etc. E realmente, se nós analisarmos as coisas, falamos muito mais de futebol quando ocorrem outras situações. Muita gente falou disto também, em que se falou muito do caso Marega quando se estavam a discutir no nosso país a eutanásia. Portanto, realmente existem estes pontos que devem ser considerados. Deixar desde já a minha questão de que, em relação à eutanásia, não vou falar porque esse é um outro tema da qual eu sinto que não tenho toda a informação que deveria ter para poder falar sobre ele. Portanto, vamos seguir sobre esse tema. No entanto, deixo-vos aqui o meu reminder de que devem realmente informar-se sobre aquilo que aconteceu, porque foi um grande passo que Portugal tomou e agora resta saber em que condições e em que parâmetros é que esta lei da eutanásia irá seguir, e eu acho que aqui também temos de estar bastante atentos e fazer valer a nossa voz. No entanto, seguindo o tema do que nós estávamos a falar relativamente ao racismo,
A questão é que o Marega fazer isto faz com que este assunto seja falado, faz com que vários jogadores se manifestem, faz com que várias pessoas da sociedade se manifestem e, portanto, é um assunto que, mais uma vez, passa do futebol para a sociedade e passamos a falar sobre isso. Eu acho que deveríamos todos agradecer ao Marega e a qualquer jogador que por qualquer situação se manifeste, porque o futebol tem força e, portanto, permitir que essa força chegue a que o tema seja discutido na sociedade é muito, muito bonito. E, portanto, eu acho que nós deveríamos todos agradecer a que este tema seja realmente falado da forma que está a ser e que esteja a ser discutido também da forma que está a ser. Acho que todos nós temos de aprender as opiniões, portanto, eu sei que muitos de vocês aí desse lado não vão concordar com a minha opinião. Para mim foi, sem dúvida, um ato racista. Foi mais um dos muitos ataques racistas que vários jogadores, várias pessoas sofrem no mundo do futebol e na sociedade em geral. Acho que foi, como eu estou a dizer, o primeiro que é falado, porque pela primeira vez há um manifesto de um jogador que sai de campo por não tolerar aquilo que se passou. E eu acho que aqui é que nós estamos a falar do central da questão, porque realmente estamos a pôr finalmente em perspectiva uma situação que já deveria ter sido posta há muito tempo. Estamos finalmente a falar sobre aceitar-se ou não, até onde é que vai o futebol e o direito das pessoas que assistem. E para além disso, acho que também vai ser fundamental para incutir saúde à cultura do futebol, porque muitas pessoas, por exemplo, não vão a estádios com os filhos porque já sabem como é que a coisa funciona e isso acaba por ser também muito limitativo e acaba por também pôr em caixinhas as pessoas que realmente vão ao estádio e participam diretamente nos jogos. E, portanto, acho que para além de incutir saúde à sociedade, porque finalmente fala-se desta questão, também incutirá saúde à forma de como se pratica o culto do futebol em Portugal. Por isso, eu acho que se vocês também tiverem aqui alguma opinião relativamente a este tema, gostaria imenso de ver, porque como vocês sabem, aqui entre nós foi feito exatamente para isso, para se falar sobre este tema. E eu só queria era realmente fazer-vos entender que, por exemplo, com o bullying também foi assim. Nós tivemos uma criança que se queixou finalmente sobre o facto de ser atacada, tivemos uns pais que finalmente consideraram, docentes, professores, etc., que finalmente deram a voz deles para um tema e nós finalmente hoje defendemos uma causa. Defendemos as crianças que são atacadas, defendemos, defendemos o bullying, falamos de uma causa, entendem? Quando antigamente nós também achávamos que é assim. E nós hoje em dia não dizemos à criança que ela pura e simplesmente tem de aceitar ser maltratada e estudar, que é para isso que ela está na escola. Como vi muitas vezes dizerem, por exemplo, agora relativamente ao Marega, que ele tinha de limitar-se a jogar, porque é para isso que ele está em campo, e ignorar completamente aquilo que se estava a passar, que para ele foi um ataque racista e que para muitos de nós também o consideramos dessa forma. Portanto, só dar-vos a entender que da mesma forma que nós lutamos contra causas que sempre foram assim, eu acho que também temos de parar de nos deixar influenciar sobre clubes, sobre cultos, ou o que quer que seja, para fazer com que a nossa opinião mude. Se nós defendemos coisas que sempre foram assim para que sejam agora de outra maneira, então eu acho que o racismo ou a forma como o culto do futebol é praticado também deve deixá-lo de ser a partir do momento em que não é saudável. E aquilo que nós estamos a falar, seja para jogadores, para a família dos jogadores, seja para pessoas do outro lado da rua, para a família dessas pessoas do outro lado da rua, deixou de ser permitido e deixou de ser aceitável tolerar qualquer tipo de ataque. E eu acho que todos nós temos a nossa cota parte nisto. Acho que se nós falarmos, acho que se nós nos mostrarmos realmente disponíveis para ouvir, para entender outras opiniões, para entender outras formas de encarar este tipo de situações, também estamos nós a tentar evoluir para outro ponto que não aquele que nós estamos hoje. E, portanto, eu acho que aquilo que aconteceu com este caso, e por isso é que eu quis trazer, é que eu acho que foi um ponto de evolução e a entrada do jornalista Beto Rodrigues na SIC diz tudo sobre aquela que é a minha opinião. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, espero por vocês no próximo e vocês já sabem, aqui entre nós a caixa de comentários é vossa, estou desejosa de ouvir a vossa opinião, não se esqueçam de ser respeituosos e de não se esquecer que a vossa opinião não invalida a opinião dos outros. Um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!